Queria convidar aos irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de João. João capítulo 21, versículo 24 e 25. Nós estamos pela manhã numa série de estudos falando sobre heróis extraordinários, porém improváveis, homens de carne e osso, pecadores, mas que se colocaram à disposição do nosso Senhor Jesus e impactaram a geração que eles estavam inseridos. Temos aprendido com Pedro, com André, com Tiago, e hoje, certamente, pela misericórdia de Deus, nós iremos aprender em relação à vida de João. E vamos ver o que podemos aplicar em nossas vidas através do exemplo desse apóstolo. João capítulo 21. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Pai, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Te agradecemos porque temos a liberdade de estarmos aqui juntos, podendo te cultuar, podendo entoar louvores ao teu nome. E agora, nesse momento, temos a oportunidade de, com liberdade, ouvir a tua palavra, meditar, estudar naquilo que o Senhor tem falado ao longo dos séculos para a sua igreja. Clamamos que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Clamamos que o Senhor possa fazer de nós homens, mulheres, jovens, crianças, comprometidos com o teu reino e que se coloquem à disposição para fazerem coisas extraordinárias, não porque somos bons, não porque temos condições, mas porque confiamos em Ti, vivemos para Ti e na Tua dependência. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não sei aqui quantos já fizeram judô. Alguém aqui já fez judô? Alguém já praticou judô? Beleza. Eu, quando tinha por volta de 12, 13 anos, menino de Duque de Caxias, criado na rua, desprovido de força física, sempre tinha prejuízo em relação ao contato com os outros colegas, né? Sempre tem aquelas brigas, né, de rua, moleque de rua. E chegou um momento que eu estava cansado de apanhar. Eu falei, cara, eu tenho que resolver isso. E aí lá na prefeitura eles abriram um projeto onde dariam aula de judô de graça. Eu falei, tá aí, vou fazer artes marciais e vou resolver meu problema. Fui na primeira aula. Para minha surpresa, o irmão talvez confirme se só foi a minha aula ou se todas as aulas de judô são assim. O professor na primeira aula estava ensinando seus alunos a cair. Eu falei, aí não, pô. Cair, eu já sei fazer isso aí, ó. Há 13 anos que eu estou caindo, ninguém precisa me ensinar isso. E eu fiquei, assim, decepcionado. É isso mesmo? A primeira aula a gente aprende a cair. Eu fiquei decepcionado. Não voltei mais. Falei, não, se é para vir aqui para cair, deixa eu na rua mesmo e continuo caindo sem gastar meu tempo. Só que o que a minha pouca idade, a minha falta de experiência não me fez entender é que ali eu estava dando início a um processo. E que os processos, para terem resultados, eles não podem ser interrompidos. Talvez, não sei, hoje, quem sabe, eu poderia ser medalhista olímpico. Quem sabe? Ninguém sabe. Mas o certo é que eu interrompi aquele processo. E me parece que João, ele agiu completamente diferente de mim. Me parece que João era um homem que entendia muito bem os processos. E nós vamos entender processo como discipulado. Sinônimo de discipulado. João, como nós já ouvimos na semana passada, irmão de Tiago, era discípulo de João Batista. Então ele sabia a importância do discipulado. Ele sabia da importância de ter um mentor, um homem que ele pudesse se espelhar, para que ele pudesse reproduzir aquelas qualidades. Isso é uma característica de João. A segunda característica de João, nesse contexto de não abrir mão do discipulado, é algo assim que, ao estudar, eu fiquei surpreso.
Porque todas as vezes que a Bíblia fala de João, ela está falando de Tiago também. E fala da personalidade de ambos como se fossem iguais. Tiago e João, filhos do trovão. Tiago e João procuram Jesus, nós vamos tratar para sentar um à direita, outro à esquerda. E eu achei isso significativo, porque eu não conheço irmãos que têm a mesma personalidade. Alguém aqui conhece? Eu não conheço. Eu tenho 2 irmãos e os 2 são totalmente diferentes de mim. Minha esposa tem 2 irmãs e as 2 são totalmente diferentes de mim. Aqui nós temos irmãos que têm esse laço familiar e são totalmente diferentes. Ontem eu estava conversando com o Thales. O Thales falou, olha, meus 2 filhos são totalmente diferentes. Uma é tranquila, que nasceu até dormindo. E o outro, moleque mais agitado, né? Não é verdade? Todos os irmãos que eu conheço, pelo menos, têm personalidades diferentes. Me parece que Tiago e João não era muito bem assim. Parece que eles tinham uma personalidade parecida. E o que eu aprendo com isso? Tiago é o irmão mais velho. Então, muito provavelmente, é uma tese, João se espelhava em Tiago, por ser o irmão mais novo. E vivia já um processo de discipulado dentro de casa, olhando para o seu irmão mais velho e espelhando nele aquilo que ele era. Então, João tinha essa característica. E isso é importante para nós discorrermos o texto sobre a importância do discipulado na vida de João. Só que João é um representante da raça humana, como eu e como você. João era um homem pecador. Por mais que fosse chamado por Jesus para fazer parte daquele cenário, daquele contexto dos 12 apóstolos, João era um homem pecador. E João precisava ter a sua personalidade transformada pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. E o que é a personalidade do ser humano? A definição que nós temos, ou uma das definições que temos, que a personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. É aquilo que determina o relacionamento dessa pessoa, baseadas em padrões de individualidade pessoal, social, referente ao seu pensar, ao seu sentir e ao seu agir. Ou seja, personalidade é aquilo que a pessoa é, propriamente dito. Alguns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos, uns faladores, outros... Tem pessoas, né, que é tão quieta que se você deixar ela num canto com outra pessoa, ela fica quietinha lá, e se a outra pessoa também for assim, as duas ficam ali sem se falar. Então essa é a personalidade. E João, ele precisava ter a sua personalidade, o seu ser transformado pelo amor de Jesus. E quem era João? Antes de passar pelo processo do discipulado com Jesus. Nós aprendemos na semana passada, e isso muito me ajudou, como um pano de fundo para eu dar continuidade ao desenvolvimento da mensagem, que assim como Tiago, João era intolerante, João era um homem ambicioso, era explosivo, ele externava bem a sua natureza humana. Em Marcos 3,17, Jesus o apelida de filhos do trovão. E agora a gente está na época de chuva, né? Trovão é algo que não passa despercebido, né? As minhas filhas, quando cai um trovão, elas já correm para debaixo da mesa, se escondem, porque não tem como passar despercebido. Faz estrondo, faz barulho. E me parece que João tinha essa característica de ser um homem explosivo. Não conseguia passar despercebido aonde ele estava. João também era um homem egoísta. Junto com seu irmão Tiago, em Marcos capítulo 10, versículo de 35 a 45, é aquela passagem onde ele, junto com a sua mãe, pedem a Jesus um lugar de honra no seu reino. E ali tinham mais 12 apóstolos, mais 12 discípulos, apóstolos, e João chama Jesus no canto e tenta barganhar ali um local de honra, um local de destaque diante daqueles, além daqueles outros homens que ali estavam com ele. João também tinha zelo sem amor. Era um homem zeloso, mas lhe faltava o amor. Lucas capítulo 9, versículos 51 e 54, vai trazer a questão dos samaritanos, onde os samaritanos não recebem Jesus, e João fala, olha, Senhor, se quiser, a gente acaba com esse negócio aqui, faz churrasquinho de samaritano, tá afim? A gente ora e desce fogo do céu
era um homem intolerante, zeloso. Estava com zelo pelo Senhor dele, pelo mestre dele, mas lhe faltava o amor. Por mais que João fosse um homem de profundos conhecimentos espirituais, porque ele era discípulo de João Batista, por mais que João fosse um homem moldável, uma vez que nós vimos que tanto com o seu irmão quanto com João Batista, me parecia que esse homem estava sempre pronto a moldar o seu caráter, a sua personalidade diante dessas figuras. Mas ainda assim, João é uma demonstração típica da importância do discipulado que Jesus oferece à sua igreja, o discipulado do amor. Irmãos, nós não somos muito diferentes de João. Fomos chamados por Jesus, um dia entendemos que estávamos caminhando para a perdição, e a palavra de Deus, as boas novas, certamente explodiram em nossos corações. Nós percebemos o quanto estávamos perdidos. Mas a salvação, ela é um ato, mas a salvação também ela é contínua. E nós chamamos isso de santificação. É um processo ao qual eu e você, todos nós precisamos nos colocar. Não dá para chegar na primeira aula e falar, não, para mim não dá mais, eu vou sair. Porque senão não vai ter mudança, senão não vai ter transformação. Assim como João, nós precisamos ter nossas personalidades transformadas pelo amor de Jesus. Sabe aquele lance, síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou continuar assim. E isso não é possível para um servo de Deus, para uma serva de Deus. Eu sempre fui assim, eu falo o que me vem na cabeça mesmo. Pago 10 para não entrar numa briga e 100 para não sair dela. Já ouviu essa expressão? Isso não compete para um servo, para uma serva de Deus. Nós temos as nossas personalidades essas que foram manchadas pelo pecado. Temos questões nossas que fazem parte do nosso ser. Mas tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, ela precisa ser submetida ao discipulado cristão, ao discipulado de Jesus. As nossas vidas precisam ser transformadas pelo amor de Jesus. A palavra de Deus diz, se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Se você era uma pessoa explosiva, calma aí. Molde essa personalidade através do amor de Jesus. Se você era uma pessoa que tinha dificuldades ou que tem dificuldade de se submeter a uma liderança, calma aí. Molde isso, a personalidade de Jesus, a transformação de Jesus. Porque esse é o único caminho que nós temos para fazer, através do poder de Jesus, coisas extraordinárias no tempo que nós estamos inseridos. Jesus chamou, e o estudo dos 12 apóstolos nos traz isso muito claro. Jesus trabalha com diversidade. Não é um padrão. Nós não somos todos, não, todo mundo é assim. Agora, depois que você se converte, você tem que ter esse padrão. Não, não é assim. Jesus chamou cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade. E o Evangelho, ele não anula a nossa personalidade. O Evangelho, ele não anula a nossa característica, mas ele molda no amor de Jesus. E Jesus nos usa, depois de termos sido transformados por esse amor, da maneira que lhe agrada. Nós precisamos ser transformados pelo amor de Jesus. E essa transformação é através do discipulado. O discipulado, primariamente, na Bíblia, naquilo que o Senhor Jesus deixou para nós estudarmos, para nós meditarmos, para nós nos aprofundarmos cada vez mais. Mas o discipulado também com homens e mulheres mais experientes que nós, mais maduros que nós, mais vividos, mais testados no amor de Jesus. Paulo, quando vai falar ao jovem Timóteo, ele vai dizer, aquilo que aprendeste de mim, transmita a outros homens. Aquele amor que você viu de Jesus em mim e que você está vivendo agora, faça com que isso chegue a outros homens. E como isso chegará a outros homens? Através do discipulado. Não existe cristianismo vivido de forma isolada. Nós somos uma comunidade. E como comunidade, nós precisamos, todos nós, em estágios diferentes, sermos transformados pelo amor de Jesus.
A sua vida precisa estar vinculada com outra vida. A minha vida precisa estar vinculada com outra vida. Eu preciso olhar para alguém que está sendo imitador de Cristo e imitar Cristo tal qual aquela pessoa imita. Porque se eu caminhar sozinho, se você caminhar sozinho, se nós caminharmos sozinhos, nós iremos caminhar na trilha da nossa personalidade pecaminosa. E me parece que não é essa a proposta do Evangelho, me parece que não foi essa a proposta de Jesus para os seus apóstolos. E me parece que essa não é a proposta de Jesus para toda a sua igreja. Precisamos ter a nossa personalidade transformada pelo amor de Jesus. Jeremias vai dizer que o coração humano é o mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Lucas capítulo 18, versículos 18 a 30, vai contar a história do jovem rico. Um cara bom, rapaz. Se você der uma lida naquela passagem do jovem rico, que Jesus fala, olha, não faça isso, não, eu tenho guardado isso desde a minha juventude, desde tempos bem passados. E Jesus vai e diz para ele, olha, só lhe resta uma coisa, vai, vende tudo o que tem e me segue. Como aplicar essa passagem no contexto que nós estamos tratando nessa manhã? Até mesmo pessoas religiosas, até mesmo pessoas que cumprem com as suas obrigações. Diego, eu venho na igreja domingo de manhã, domingo de noite, eu venho na igreja quarta, eu canto no louvor, eu dou aula, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ainda assim, se você não se submeter ao discipulado de Jesus, disposto a entregar tudo o que você é para Ele e experimentar a transformação que Ele tem para mim e para a sua vida, ainda assim você não será um discípulo. Você não estará habilitado para fazer coisas extraordinárias através do poder de Cristo Jesus. Precisamos ter as nossas personalidades transformadas pelo amor de Jesus. Como disse, João foi muito mais sábio que eu. João entendia isso, essa questão do discipulado. E João, certamente, ao conviver com Jesus, estava sendo dia após dia confrontado com aquilo que ele era e com aquilo que ele deveria ser. É impossível estar indiferente na presença do Mestre. Certamente no caminhar, certamente no ide, certamente no dia a dia, João estava experimentando algo que até então ele não conhecia. Um amor que irradiava do Mestre e transformava as vidas que estavam ao seu redor. João, como nós já tratamos aqui, observando para Jesus como alguém que ele deveria ser moldado a partir dele, de Jesus, começa a ter a sua vida transformada. A gente começa a olhar para a biografia de João, fazendo os recortes naquilo que a Bíblia mostra de João, e nós podemos chegar à conclusão, e a história cristã também vai mostrar isso, que esse homem, ele não abandonou o processo de discipulado, e Jesus transformou a personalidade de João. Eu separei 2 textos, 2 passagens, que deixam isso bem claro. Primeiro, Atos capítulo 4, versículo 13. Qual é o contexto aqui? Pedro e João vão ao templo. Ali tem um homem aleijado, vocês conhecem essa história. Aquele homem pede esmola. Pedro e João dizem, olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem se levanta. Há um alvoroço naquele centro religioso. Aquele homem entra ao templo glorificando a Deus e os líderes religiosos ficam com inveja, com ciúme. Mandam prender Tiago e João para aquele alvoroço, para que aquele alvoroço pudesse ser cessado. E depois vão interrogar Tiago e João. Pedro e João, desculpa. E aí Pedro e João começam a fazer um sermão expositivo para aqueles homens. E aí no versículo 13, que eu acho que é sensacional, o texto vai dizer que aqueles líderes religiosos tiveram a convicção de que Pedro e João estiveram
com Jesus. E aí esse com, no original, é uma preposição que diz estar muito íntimo, estar unido a. Então o que aqueles homens estavam dizendo era, realmente, Pedro e João eram íntimos de Jesus. Então nós vemos aqui que agora são terceiros testemunhando a respeito de João, que ele esteve com Jesus, ele foi íntimo de Jesus, ele teve a sua personalidade transformada pelo amor de Jesus. E isso só foi possível porque ele não abriu mão do processo, ele não abriu mão do discipulado. Ele esteve com o Mestre, ele aprendeu com o Mestre, e ele viveu aquilo que o Mestre o ensinou. Agora Pedro e João, agora João propriamente dito, já estava começando a exalar o amor nas suas falas, na sua vida, no seu modo de ser. Talvez ele não tenha, eu tenho para mim que ele não anulou a sua personalidade, o Evangelho não anulou a sua personalidade. Pelo contrário, moldou essa personalidade no amor de Cristo Jesus. Atos capítulo 8, versículos 14, 17 e 25, também é um outro recorte que nos mostra João tendo a sua personalidade transformada pelo amor de Jesus. Filipe vai a Samaria e começa a pregar o evangelho em Samaria. Os apóstolos em Jerusalém tomam conhecimento disso e enviam Pedro e João. Para onde? Para Samaria. Chegando lá, Pedro e João veem tudo aquilo que está acontecendo e oram para que aqueles homens pudessem ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. E eu achei esse texto fantástico, porque nós lemos aqui que o João de outrora queria que descesse fogo do céu para queimar os samaritanos. E agora João ora para que o próprio Deus desça e abençoe os samaritanos. Existe um contexto de guerra, existe um contexto de rivalidade, assim, contextualizando, é Flamengo e Vasco o negócio aqui, eu não podia deixar de falar de futebol, né? É Flamengo e Vasco aqui, não casava o negócio. Mas a personalidade de João agora está transformada pelo amor de Jesus. E quando a igreja se reúne e fala assim, Pedro e João, vai lá em Samaria. Você não vê João, o texto não nos mostra João se colocando contrário a isso. Porque agora o que pulsa no seu coração, o que domina a sua personalidade, é o amor de Jesus. E João chega e ora para que aqueles homens, para que aquele povo pudesse ser abençoado, tivesse a experiência de ser abençoado pelo próprio Deus. O texto também diz que Pedro e João ainda vão em outras vilas samaritanas, anunciando as boas novas. Eu não consigo ver expressão de amor maior do que quando nós anunciamos as boas novas. Porque se nós estamos falando de uma boa notícia, é porque aquela pessoa está vivendo uma má notícia, está vivendo um mau cenário. E aí, movido, compungido pelo amor, João vai em outras vilas samaritanas, aqueles que não receberam Jesus, aqueles que ele queria orar para que descesse fogo do céu e eles fossem consumidos, e anuncia as boas novas do Evangelho em Cristo Jesus. João, ele teve a sua personalidade transformada pelo amor de Jesus. João era um cabeça quente, e a gente pode ver isso no processo de discipulado. E depois que ele foi transformado pelo amor de Jesus, ele se transforma num homem coração quente. E eu creio que nós precisamos ser assim também. João, ele começa a ganhar destaque entre os apóstolos, mas quando nós lemos os seus escritos, nós chegamos à conclusão que aquele homem que outrora era egoísta, que queria um local de destaque, o amor molda a vida dele de tal maneira que agora ele se transforma num homem humilde. Tanto que você não vai ver ele fazendo referência nos seus escritos ao nome dele. Você vai ver ele falando o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava, e ele
dificilmente vai usar o nome dele. Em João você não vai ver, nas 3 cartas que ele escreve você não vai ver, em Apocalipse você não vai ver. Mostrando ali que agora ele já não está querendo mais a glória para ele, agora ele já não está querendo mais estar numa posição de destaque. O que ele quer é que Jesus cresça, e assim como ele aprendeu com João Batista, que ele diminua, e que o amor do Senhor, que ele aprendeu, seja propagado para todos aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Eu acho interessante também que João, ele se autodenomina como o discípulo a quem Jesus amava. E numa leitura superficial parece que esse camarada é assim, nossa, você é o discípulo que Jesus amava? Mas quando a gente vai ver a história dele, me parece que João olha para a vida dele, olha quem ele era, olha que não tinha compatibilidade nenhuma entre aquilo que Jesus queria, aquilo que Jesus poderia oferecer, aquilo que João poderia oferecer, e me parece que ele chega à conclusão e fala, rapaz, só pode ser amor isso. Só pode ser amor. Estar aqui com Jesus, estar aqui numa comissão tão nobre, estar aqui num círculo íntimo com Ele, mesmo sendo quem eu sou, estar aqui diante de um homem que não desiste de mim, porque Jesus poderia falar, João, você não tem como continuar na aula, meu filho. Acabou para você, tranca a tua matrícula. Mas Jesus não faz isso com João. Jesus deixa João vir aula após aula, cai na primeira, cai na segunda, aprende a dar um ipom, é ipom? Aprende a dar um ipom na terceira e continua no processo. Eu tenho para mim que João, quando vê esse cenário todo, fala, não tem como não ser amor, por isso eu sou o discípulo a quem Jesus amava. João compreendeu muito bem o amor de Jesus. João compreendeu muito bem e viveu muito bem e começou a exalar o amor de Jesus, porque João teve a sua personalidade transformada pelo amor de Jesus através do processo do discipulado. Meus irmãos, nessa manhã, eu tenho certeza que quando nós olhamos para a vida de João, esse homem que através desses recortes que fizemos aqui, um homem que não tinha nada para oferecer, um homem que era improvável de ser um herói extraordinário, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está a falar aos nossos corações da importância de estarmos inseridos no discipulado cristão, da importância de nós termos as nossas personalidades transformadas pelo amor de Jesus, a importância de nós nos colocarmos à disposição de aula após aula, estarmos aprendendo cada vez mais com o nosso mestre, estarmos aprendendo cada vez mais com o nosso instrutor, aquilo que nós precisamos aprender, estarmos cada vez mais inseridos nesse contexto, não apenas, como eu disse, no relacionamento íntimo entre eu e Jesus, entre você e Jesus, mas com aqueles também que estão experimentados há mais tempo que nós no amor de Jesus. Ao olhar para a vida de João, ao olhar para a vida dos apóstolos, eu vejo Cristo chamando homens e mulheres do jeito que são, homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres desajustados. Mas eu também vejo Cristo chamando esses homens e mulheres a serem transformados através de um processo de discipulado, para que cada vez mais esses homens e essas mulheres, para que cada vez mais nós possamos ter o caráter de Cristo. Para que nós possamos cada dia mais amar como Cristo amou. Para que nós possamos a cada dia mais nos posicionarmos em amor como Cristo se posicionou, como João se posicionou, e isso só é possível através do processo do discipulado. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus tem nos chamado para isso. E assim como Ele não desistiu de João, Ele não desiste de nós. Eu sei que tem momentos na vida que dá vontade de chutar o balde. Não sei se vocês já passaram por isso, mas confesso que tem momentos que eu falo assim, cara, eu não presto, cara.
eu não valho nada, cara. Tem momentos que eu olho no espelho e falo assim, cara, mas dos pecadores, certamente você é o pior. Paulo falando que é o pior dos pecadores, ó, ele não me conheceu. Há momentos na vida que fala, cara, não dá. Mas ao olhar para a vida de João, ao olhar para a vida desses homens, eu posso perceber que só não vai dar se eu abandonar o caminho na primeira aula. Se eu chegar lá com uma expectativa e falar assim, cara, é isso? Não, não dá para mim não, e voltar. Ao olhar para a vida de João, eu posso perceber que se eu continuar, o próprio Deus irá me ajudar, o próprio Jesus irá me ajudar dia após dia, num processo de santificação, num processo de aprendizado contínuo, até que um dia eu seja semelhante a Ele. É aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos ser como a luz da aurora, brilhando dia após dia, até sermos perfeitos. E seremos perfeitos um dia, e o nome disso é glorificação, nossos corpos serão glorificados. E ali já não haverá mais pecado, já não haverá mais traço da minha personalidade humana. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos continuar matriculados, precisamos continuar dia após dia, indo para a aula do discipulado do amor de Jesus, colhendo os frutos daquilo que o Espírito Santo de Deus tem a fazer no meu coração e no seu coração, e sermos uma comunidade cativante, uma comunidade que exala o amor, uma comunidade que faz coisas extraordinárias, mesmo sendo uma comunidade composta de homens e mulheres improváveis, mas homens e mulheres que não abriram mão do processo do discipulado. Homens e mulheres que colaram em pessoas maduras e falaram assim, cara, me ensina a ser como Jesus, como você é. Me mostra como é viver o Evangelho, como eu tenho visto na sua vida, como eu tenho visto na sua vida. Porque essa é a maneira bíblica, essa é a maneira cristã de crescermos cada vez mais naquilo que o Senhor nos chamou, que é o amor. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você conhece a Deus? Então você tem que amar. É condição sine qua non. Ou você ama, ou você não conhece a Deus. Ou você ama o seu próximo, ou você não é um discípulo de Jesus. Mas, Diego, eu sou sangue quente, cara. Se fala alguma coisa comigo, eu explodo. Coloque a sua personalidade aos pés de Jesus. E assim como ele moldou a personalidade de João, eu tenho certeza que ele irá mudar dia após dia a sua personalidade, assim como ele tem mudado a minha personalidade. Porque o amor de Jesus transforma. O amor de Jesus constrange. Eu tenho um pouco mais de 2 meses que eu me mudei. Estou morando do lado de uma senhorinha, irmã em Cristo. Já deve ter por volta dos seus 70 anos. E por causa da correria do dia a dia, nem sempre eu consigo varrer a minha calçada. Está fazendo um sol também, é difícil, né? No sol, varrer a calçada. De noite a gente geralmente tem alguma programação. E por vezes eu estou saindo de casa ou chegando, e a dona Yolanda está varrendo a calçada dela. E ela aproveita e varre a minha. E eu fico constrangido com aquilo. Eu falo, não, dona Yolanda, pelo amor de Deus, dona Yolanda. Eu já não varro, aí a senhora vai varrer, vai me constranger mais ainda. E ela, não, meu filho, isso não me custa nada. Eu estou vendo a correria de vocês têm 2 meninas para criar. E ela vai lá e varre, deixa a minha calçada limpinha. E eu fico sem graça, sabe, irmãos? Mas agradeço, né? A calçada está lá limpinha. E essa semana, meus irmãos, eu fui roçar a parte de grama lá de casa, estava um sol depois do trabalho, eu falei, cara, tem que roçar isso agora, porque senão vai vir a chuva e eu não vou conseguir. E fui lá e rocei tudo, aquela sujeira de grama, e essa sujeira foi para a calçada. E eu falei, eu não posso deixar isso aqui, né? Tem que varrer o quintal, tem que varrer a calçada. Um sol de 4 e pouco, estalando, eu cansado, varri minha calçada. E olhei para a calçada da dona Yolanda.
E a calçada da Dona Yolanda estava suja. Qual o pensamento que veio na minha cabeça? Humanamente falando, não, humanamente. Vocês foram crentes, humanamente. Não é assobiar e fingir que não viu nada e entrar para dentro de casa. Mas o amor daquela senhora me constrangeu. E eu tentei, mas não consegui. E eu peguei a vassoura e fui lá varrer a calçada da Dona Yolanda. Deixei a calçada dela limpinha. Porque o amor constrange. E me parece que João foi constrangido pelo amor. E me parece que João depois começou a constranger outras pessoas pelo amor. E me parece que esse é o chamado para mim e para você. Que nós possamos constrangir o mundo pelo amor. E isso só será possível através do discipulado em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que todos nós possamos ser transformados pelo amor de Jesus, que as nossas personalidades possam ser transformadas pelo amor de Jesus, que daqui de Resende, daqui da nossa igreja, possam sair heróis que façam coisas extraordinárias, mesmo sabendo que somos improváveis, mas confiamos no processo de discipulado que Jesus nos chama a viver. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há.